Pronto. Então, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Agradecer pela presença e por se reunirem, né? Nesse quilombo virtual, nesse espaço de conversa, nessa nossa roda, que a gente consegue encontrar aqui, né? Várias pessoas de várias partes do país e até de fora. Eu estou falando da Colômbia com vocês. Eu sou Karen Christian, sou coordenadora pedagógica da especialização em cultura e educação. Compartilho esse espaço com a Renata, que eu vou chamar para se apresentar também, que é coordenadora da pós também e do Núcleo de Estudos em Cultura e Diversidade da Flaxo Brasil. Essa aula aberta é uma iniciativa da pós, né? A gente está construindo esses espaços de diálogo e de escuta para não somente, né, para os estudantes da pós, né, da atual turma, dos egressos, que a gente consegue encontrar aqui também, mas para todas as pessoas que têm interesse nessa temática e que querem chegar perto, porque é um campo que a gente entende que está em construção, né, e especialmente nesse contexto de Brasil que a gente tem agora. E aí, fazendo uma fala super rápida antes de passar para a Ana Paula, mas que a gente convida vocês também a acompanharem mais de perto, né? Isso porque a gente está fazendo, né? Não só projetos, mas porque a gente também está investigando esses cenários de Ministério da Cultura e Ministério da Educação, né? Enquanto parceiros, parceiros institucionais e também no desenho de políticas públicas para esses campos. Então, quando a gente convida a Ana Paula aqui, né, a gente convida a Ana Paula, vou apresentá-la formalmente, mas também para a gente se aproximar um pouco mais desses debates, dessas políticas e aprimorar a nossa atuação nos nossos espaços, nos nossos projetos, nas nossas frentes em que cada um está envolvido. Então, Ana Paula é nossa amiga de Flaxo Brasil, né? A gente tem feito esse movimento de convidar também outros, né, agentes, atores, né, e pesquisadoras e investigadoras da Flaxo para compor esse espaço com a gente, para vocês também conhecerem, terem uma dimensão maior do que é a instituição, do que é a Flaxo. A Ana Paula é mestre em Educação, Comunicação e Cultura em Periferias Urbanas pela FEBEF-UERJ. É jornalista, pesquisadora, produtora cultural. É nossa pesquisadora na área de adolescência, juventudes e políticas públicas e violência nas escolas. E desenvolve, né, aqui pela Flaxo, pesquisas tanto qualitativas quanto quantitativas. É educomunicadora, em mídias, na área de educação, em comunicação e direitos humanos, jornalista, pesquisadora e doutoranda nesse momento, se eu não me engano. Então, te convido, Ana Paula, se apresente, o espaço é seu, e também você pode dizer qual é a dinâmica que você prefere, né? Você prefere falar primeiro e as perguntas depois, ou se você prefere que as pessoas coloquem as perguntas durante. Seja bem-vinda e que bom ter você aqui. Obrigada por ter aceitado o convite. Bom, boa noite a todas as pessoas, né? Vou botar no feminino aí, conjugar nas pessoas. Fico feliz de estar aqui de novo me aproximando da Renata. Não sei se eu já disse isso para ela, né? Mas todos os lugares ou as pessoas assim, pelo menos que eu convivo na Flaxo, eu falo assim que foi maravilhoso. A gente teve um encontro num projeto de mulheres rurais e foi maravilhoso trabalhar com a Renata, porque é muito organizada, é muito didática, é muito tudo. Então, tá de novo nesse contato aqui, é muito bom. Enfim, agradecer também Karen por ter feito o convite. E eu acho que, né, assim, o programa, né, que Karen e Renata trabalham, ela dialoga muito também com o que eu faço a minha vida inteira, né, desde que eu me entendo assim como um ator político, né, na sociedade, enfim. Então a gente está em convergência aí, apesar de estar trabalhando em programas distintos dentro da Flaxo, né, mas que se encontram em diversos momentos. Aqui, olhando para os rostinhos, assim, não consigo identificar ninguém, mas eu consigo identificar o Brenner, que já foi meu aluno na universidade. Muito bom ter você aqui. Porque também é um desafio, né, assim, no espaço formal da educação, principalmente na universidade, que é tão, né, fechada, e aí falando de universidade particular, né, que tem uma complicação aí,
mas a gente consegue furar as bolhas, e eu acho que é importante também assim, ter outros atores, né, principalmente a minha vivência, né, chegando dentro da universidade particular, de ter pessoas, né, como eu, assim, né, da minha origem, né, da onde eu venho. Então, eu me vejo no Brenner, me vejo em outros atores, enfim, também de dentro da universidade, isso é muito bom. Bom, enfim, eu fiz um slide, ele está totalmente bagunçado, gente, que vocês viram aí na apresentação da Karen, que eu estou fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, e eu deixei para fazer ele muito em cima, apesar de ter aí uma vivência, né, enfim, mas a gente sempre deixa para a última hora, e aí eu já mudei de lugares, os slides 1000 vezes, então ele está bagunçado, porque minha vida de doutoranda está bagunçada, estou muito confusa, né, e quem está passando aí pela academia sabe muito bem o que eu estou falando. Então, estou nesse momento meio confuso, mas espero que no final dê certo. E aí eu já digo de antemão também que eu acho que eu venho mais para confundir do que para explicar ou para... enfim, né? Acho que venho mais para confundir e também venho para trocar com vocês, né? Desse lugar que eu estou, né? Enfim, eu deixei a minha apresentação, né? Vai casar um pouco com a que Karen já falou também, mas eu acho que eu botei ele mais para o meio porque vai fazer sentido, eu acho, com a minha, enfim, a minha apresentação. O slide eu não vou apresentar ele todo o tempo inteiro, então eu vou tirar ele de vez em quando, enfim, para também não ficar muito cansativo, mas acho que em alguns momentos era bom eu dividir a tela com vocês, então vou fazer essa jogadinha também. Bom, eu não sei, acho que pode ser uma troca de conversa mesmo, se quiserem colocar coisas no chat, enfim. Mas eu acho que a gente poderia deixar o maior diálogo assim mais para o final, enfim, que aí a gente pode fazer esse bate-bola, né? Vou tentar me ater aí a 30, 40 minutos, mas se quiserem colocar coisas para a gente ir dialogando, enfim, fiquem à vontade. Então, nessa minha loucura, né, de construção aqui desses slides, eu vou compartilhar já o início com vocês. Deixa eu só botar aqui que tem 1000 abas abertas nesse computador. Pronto. Acho que vocês já devem estar vendo a minha tela. Espero que vocês tenham bons ouvidos para o que eu tenho para falar, enfim, que a gente troque mesmo, né? Assim, não estou trazendo nenhuma verdade, acho que eu estou trazendo muito mais experiências, vivências, né, do meu percurso, e que casa muito com o meu momento de agora, né, de trabalhadora, de pesquisadora, de professora, de dona de casa, de mulher preta, enfim, né? Então são essas vivências que estão um pouco aqui misturadas nesses slides também, porque não tem como a gente desvincular, né, as nossas experiências, as nossas vivências daquilo que a gente pesquisa, daquilo que a gente faz, pelo menos na minha, né, na minha concepção de vida. Então, hoje eu vim falar para vocês sobre juventudes, educação e comunicação, esse encontro educomunicativo, que para mim, né, depois eu fiquei repensando se seria realmente esse tema, né, que eu tinha proposto, mas eu acho que vai casar aí com várias coisas. Inclusive, para mim, né, esses são conceitos que eles estão permeados o tempo inteiro, né? Eu mudei de casa faz pouco tempo, né? E aí o formato, por exemplo, desse quarto de estudo aqui, ele é diferente da casa anterior. Então, na hora que eu fui arrumando os meus livros, eu vi que, por exemplo, o que eu separava, né, de juventude, cultura, educação, comunicação, eu conseguia fazer esse estanque, né? Apesar de ter literaturas, obviamente, ali que tem conversas convergentes, né? Mas quando eu me mudei, engraçado que eu não consegui fazer essa dicotomia, né? Eu misturei movimento social com juventude, porque, para mim, isso faz muito sentido, né? Assim, é o meu percurso de vida, né? Então, na hora que eu estava montando também esse slide, eu refleti um pouco sobre isso também, até na arrumação desse quarto aqui, onde eu estou agora. Então, vim falar sobre, né, esse encontro aqui para vocês. E aí, de antemão, né, nessa mudança aqui dos slides, eu já venho falando para vocês sobre cultura escolar, cultura juvenil, que também é um conceito denso, enfim, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu acho até que talvez, né, a professora Miriam Abramovac, que deu uma aula anterior, talvez tenha falado sobre isso, se não,
ela pode ser, né, uma fonte de pesquisa. O professor Paulo Carrano também, que é outro expoente aí das juventudes, né? Inclusive ele é meu orientador lá na UF, maravilhoso. Eu digo que eu fui assim rodeada de boas pessoas assim no meu percurso, sabe, assim, de trajetória de vida. Então eu e Carrano, a gente se encontra no início da minha juventude, né? Eu sou do Rio de Janeiro, mas vim morar em Niterói adolescente, então eu conheci o Paulo Carrano dentro dos movimentos de juventude dentro da cidade de Niterói, nos conselhos de juventude, enfim, Carrano, com o Observatório Jovem, ele participava muito, né? Ele era muito ativo dentro dos conselhos, então a gente se esbarrou nesses momentos, enquanto eu era de uma ONG, de Educação e Comunicação, a BEM-TV, né, que eu fui durante 14 anos da minha vida, entre ser educanda e depois sendo educomunicadora. E aí a gente se encontra de novo agora no doutorado, e aí eu já estou chegando no final, e aí esse final também, né, enfim, está complicado, porque é isso, né, momento solitário aí de escrita e que às vezes emperra. Mas aí eu venho falar para vocês de cultura escolar e cultura juvenil, em que, sinteticamente, né, cultura escolar, a gente entende, né, por ser esse espaço rígido, cheio de regras, cheio de normas, né, essa escola aí que vem lá do século XIX e que não conseguiu, e aí eu estou, obviamente, né, falando de uma conjuntura, mas não de todas as escolas, né, nem toda escola é assim, né, nem todos os professores são iguais, enfim, graças a Deus a gente tem aí várias diversidades, e isso é muito bom, mas o conjunto da educação ela é muito rígida, né? Ela é cheia de regras, cheia de normas, aonde a juventude ela não consegue muito, né, se encontrar ali. E eu lembro assim da minha adolescência e da minha juventude, quando eu comecei a militar bastante mesmo, né, com cultura, com educação, com educomunicação, com comunicação. Já em Niterói, por exemplo, tudo que a gente fazia, a escola meio que repelia a gente, né? Então, assim, eu era maravilhosa, tinha pessoas maravilhosas do meu lado, que escreviam muito bem, que gravavam, né, e faziam vídeos maravilhosos, mas que na escola isso não era absorvido, né? Muito pelo contrário, assim, eram pessoas tidas como rebeldes, não era o meu caso, enfim, porque eu sempre fui uma aluna meio também quadradinha, né? Mas eu lembro de ter um colega assim que ele era maravilhoso no jornal comunitário que a gente fazia, e na escola ele era o capeta, assim, né? E aí isso entrava em parafuso dentro da minha cabeça, né? Como é que ele podia ser maravilhoso num espaço e em outro espaço não? Então, a cultura juvenil, ela tem disso, né? De ser mais aberta, de ser mais flexível, né? E aí a escola ela não consegue acompanhar, né, esse andar da juventude, né? Esse fazer da juventude. Então, como que a escola ela pode acolher, né, e apoiar trajetórias, né, desses jovens estudantes e promover o engajamento dele no percurso também dessa aprendizagem, né? Eu acho que fica aí várias interrogações, né, para a gente pensar em como que a escola pode acolher de fato, e ainda mais pensando aí em toda essa mudança que vem com o ensino médio, enfim, né, de histórias de vida, de percurso, enfim, como que a escola de fato pode fazer com que essa trajetória seja prazerosa, né, para esse estudante, porque a escola pertence aos estudantes, né, e não ao contrário, não pertence aos adultos. Os adultos fazem, mas são para crianças, adolescentes e jovens, né, por onde eles passam na sua vida. Então, o papel da escola, né, na construção desse sujeito, ela é essencial, né? A gente também não pode negar que a escola ela é importante, sim, né? Ela se faz presente na vida de crianças, adolescentes e jovens em algum momento da vida, por mais que ele saia, né, sei lá, em algum percurso lá do ensino fundamental, ou ele não consegue chegar no ensino médio, enfim, mas em algum momento ele tem que entrar nesse espaço formal de educação, né? Então, separei aqui uma fala do Bourdieu, né? Que os estudantes não são sujeitos abstratos e, portanto, não podem competir, né, em condições igualitárias dentro da escola, pois eles trazem consigo uma bagagem social e cultural, né, que a gente chama de capital cultural, diferenciada, né? Então, tem os estudantes que vêm das periferias, tem os estudantes
que pertencem a grupos, né? Tem estudantes que não pertencem a grupo nenhum. Então, assim, nós temos uma diversidade de estudantes dentro dessa escola, né? Então, como que a escola ela pode, né, se tornar esse lugar aí diferenciado, onde as desigualdades sociais e econômicas elas possam ser superadas, né? Sabendo que não somente a educação que vai conseguir superar isso, né? É um conjunto de fatores aí que vai ajudar e que vai contribuir para que esse percurso desses jovens, né, eles possam ser melhor ou pior, enfim. E aí o Carrano, né, ele fala, né, que nessa perspectiva é possível dizer que uma das mais importantes tarefas das escolas é contribuir para que os jovens possam realizar escolhas conscientes sobre suas próprias trajetórias pessoais. Isso inclui o desafio da construção pessoal e coletiva, né, dos conhecimentos significativos. Então, trazendo, né, a fala desses dois, enfim, pensadores, né, um que é um pouco mais de tempo, o Carrano, que é um pouco, né, mais recente, mas, de fato, pensar a escola como esse lugar aí que a gente pode trabalhar de fato, né? E a escola, ela é um lugar importante, né, que eu passei, que vários de vocês também já passaram, e que é importante a gente também estar lá, né, e não criar dicotomias de projetos sociais, do terceiro setor, da escola formal, da escola do que é não formal também. Deixa eu só compartilhar uma outra coisa aqui, que eu acabei tirando antes, que aí, falando dos agrupamentos juvenis, né, que eles vêm construindo aí atos de resistência, né, e aí eu estou falando de uma parte da juventude a qual eu sempre pertenci e a qual eu pesquiso já há algum tempo, né? E eles vêm criando caminhos de resistência, caminhos alternativos contra-hegemônicos, né? São sujeitos emergentes, com novas experiências sociais e plurais, complexas também, né? Vividas durante trajetórias de vidas, seja individuais e seja coletivas, né? E que é importante também a gente entender esse conceito de indivíduo, que não é de ser individualista, mas sim de ser indivíduo, e que cada um tem o seu jeito de ser, e momentos e trajetórias de ser, seja sozinho e seja de forma coletiva também, né? E aí eu trago esta menina, a Joyce Vidal, que a gente se encontrou aí nesses encontros de comunicação comunitária, comunicação independente, enfim, também tem diversos nomes, né, para comunicação que a gente sempre fez, né, que é essa comunicação de base comunitária, enfim, e a Joyce vem desse lugar também. Eu não me lembro exatamente qual foi o encontro que a gente teve na vida, mas a Joyce, ela é uma jovem. Aqui eu trouxe uma biografia que ela mesma, né, se coloca. Hoje, né, 2023, ela está com 31 anos, então, se a gente pensar num conceito de juventude alargada, né, e não nesse recorte etário que vem das políticas públicas, né, que é de 15 a 29 anos, mas nesses últimos anos que a juventude conseguiu o acesso à universidade tardiamente, né, enfim. Se a gente pensar nesse conceito de juventude alargada, ela continua sendo uma jovem, né, de 31 anos, mulher negra, sapatão, fotógrafa, multiartista, moradora de Carlito Pamplona, né, que é um bairro periférico lá de Fortaleza, né, da capital. Ela é graduada em audiovisual, novas mídias pela Unifor. Ela atua como professora de fotografia, câmera, editora de imagem e escrita criativas em projetos sociais lá de Fortaleza. É uma menina assim que eu admiro muito, né, tudo que ela faz, enfim, tudo que ela constrói. E ela escreveu um texto, né, durante a pandemia, em 2020, que me impactou muito, né? Assim, ela botou no Instagram dela e eu perguntei a ela, eu posso usar isso nas minhas aulas? Ela falou, pode botar. E aí, desde então, eu venho usando, enfim, o que ela escreveu. E aí eu vou ler para vocês esse textinho que ela escreveu, que eu acho que também faz sentido. O nome do texto deixa eu ver se eu botei aqui para vocês, é esse nomezinho aí.
a educação que não desmotive, educação que não desmotiva. Ela escreveu em 2020, deixa eu só aumentar aqui para eu ler. Ela fala assim: estão enganados aqueles que afirmam que a educação só é correta se for realizada por parte de uma instituição. Até parece que esqueceram, na realidade se chama apagamento, da educação e do conhecimento ancestral que nossos avós nos passam e nos passaram. São décadas e décadas de conhecimentos que não precisam de legitimação das universidades, mas que deveriam ser inseridos nas escolas, nos ensinos de base. As aulas deveriam ser como os mestres e as mestras, que vivem nos terreiros, que têm conhecimento sobre a terra, sobre as águas, sobre os animais, sobre a natureza, sobre a capoeira, sobre a cultura popular, sobre a vida. Quantos anos mais esses conhecimentos de resgate de nossas memórias serão negados? Os questionamentos estão sendo levantados, assim como debatidos e postos na prática, na escrita, no diálogo, na escuta, na música, na fotografia, no audiovisual, no desenho, nas artes em geral, nas relações pessoais, nas relações profissionais e na vida como um todo. O papo aqui é sobre educação. E quando você se educa, busca mais conhecimento, logo esta busca se torna referência. Agora me fala, tuas referências estão só dentro da universidade ou elas vivem na rua? De fato, quando se tem diploma na mão, as oportunidades ficam um tanto mais acessíveis. Mas para que pessoas essas oportunidades chegam quando se tem um diploma na mão? Estou aqui graduada e a minha carteira nunca foi assinada como fotógrafa ou operadora de câmera. Estou falando de atividades voltadas para a minha área de trabalho, que já atuo no campo da imagem fazem 10 anos. Se engana quem acha que isso não acontece em todas as áreas, principalmente para aquelas pessoas que não se calam e nem andam de mãos dadas com quem compactuam com quem nos mata. Afinal, quem mata quem? A sociedade conservadora? Suas amizades moralistas? A polícia racista? A prefeitura? O governo? O Estado? Como não compactuar com esses? Como aplicar o diálogo antirracista na prática? Você se curva e abraça até onde teu moralismo escroto me mata. Incentive a escrita, incentive a livre expressão, incentive a escuta, incentive a fala. Quem educa, escuta. Quem ensina, incentiva a fala. Quem você calou hoje? Ou melhor, quem você incentiva a vida? Quem você incentiva a arte? Quem você não mata de forma indireta? Se o papo é sobre educação, quem você ensina fora do padrão? Então, esse é o texto da Joyce, que na época, né, lá na pandemia, né, onde tudo estava fechado, onde a gente estava preso dentro das caixinhas aqui, como a gente está agora, me impactou e continua me impactando, né, porque ele é um texto vivo, né, da vivência que eu já vivi e que milhares de adolescentes e jovens que passam pelos projetos de arte, cultura, comunicação, não conseguem viver daquilo que aprendem a amar. Né? Durante muito tempo, a minha primeira formação foi em audiovisual, e eu queria trabalhar com audiovisual, e não era possível, porque não tinha espaço, né? E aí, algo também que acontecia, né, que era preciso também ter um diploma na mão, e na época eu não tinha um diploma na mão, e por isso também, por esse impulso, eu fui para a universidade, né, para ter um diploma na mão. E, obviamente, como eu já estava inserida ali nos projetos de educação e comunicação, eu fui para o jornalismo. No meio do caminho, eu queria ter feito ciências sociais, enfim, eu fui descobrindo outras coisas, mas aí eu falei, bom, já estou aqui no meio do caminho, indo mais para o final, não vou voltar agora e vou continuar. Então, continuei, me formei em jornalismo na época. Deixa eu só
continuar aqui o slide, porque já vai para o próximo. Essa fotinha antiga de 2009, né? Inclusive, meu marido fala assim, por que você mandou essa foto lá? Eu falei, não mandei, elas que usaram. Eu falei, então vou continuar. Vou continuar com ela, mas é uma foto bem antiga. Mas para dizer assim, que eu chego na universidade muito por esse impulso, primeiro lá atrás, né, que sentia necessidade, né, de ter um diploma na mão, né, para referendar essa educação da onde eu vinha, né, que era um saber, né, dito não, né, não científico, né, e aí eu fui para a universidade. Obviamente, quando eu me formei, né, tinha tudo contra, né? Primeiro, porque, assim, apesar de, né, eu trabalhar, né, nessa época eu já trabalhava na ONG, né, eu já era da BNTV, eu não tinha condições, porque eu trabalhava o dia inteiro, de entrar, por exemplo, para uma universidade pública, porque eu não podia, assim, escolher entre trabalhar e estudar, né? Eu tinha que trabalhar. E aí isso foi o primeiro empecilho. O segundo empecilho, porque é muito difícil você entrar na universidade pública, né? Então, obviamente, eu fiz prova, não passei a primeira vez. E aí também tem o tempo da idade, enfim, então tudo ali correndo meio contra as nossas vidas, né? E aí eu fui para a universidade particular, na época. E aí eu lembro que quando eu entrei na primeira universidade particular aqui de Niterói, eu consegui fazer até o segundo período. Corri atrás de bolsa igual uma condenada, não consegui, e aí, obviamente, não consegui avançar, né, do segundo período para o terceiro, e aí eu saio da universidade. Isso foi em 2003. Quando foi em 2006, e aí as políticas públicas já no governo Lula, já consolidadas, eu entro na universidade de novo, e aí eu entro pelo ProUni, então sou uma defensora aqui do ProUni, sou uma prounista com muito orgulho, e aí eu entro através do ProUni e tenho 100% de bolsa. Então, minha trajetória ela começa aí, principalmente acadêmica, né, através de políticas públicas, né, o que é importante para a gente, né, o acesso, a permanência na universidade. Então, isso para mim foi muito bom. Em 2006, né, entrar como prounista na universidade, e aí foi uma escalada meio que de um caminho que não foi meio sem volta, né, que quando eu terminei a universidade, eu continuava trabalhando, né, na BNTV. Isso foi importante, obviamente, ali, porque muitas coisas começaram a fazer sentido, né, a minha prática com a vivência acadêmica. E aí eu entro anos depois na FEBEF, que é uma universidade na Baixada Fluminense, que é da UERJ, né, mas que está fora daquele circuito ali, né, Maracanã. Então, temos o UERJ na Baixada Fluminense, temos o UERJ também em São Gonçalo, que são, eu lembro dos alunos falando assim, são dos patinhos feios, né, mas que eu tenho muito orgulho de ter feito parte da FEBEF, né, que é a Baixada Fluminense é um celeiro de cultura, né, tenho vários amigos ali que trabalham com cineclube, com teatro, enfim, é um celeiro maravilhoso. Inclusive, na minha graduação, eu pesquisei um grupo de Japeri, que é o Grupo Código, que existe até hoje, né, trabalha teatro, enfim. E foi uma experiência muito boa, né, porque eu não pesquisei o teatro em si, eu pesquisei, na época, porque eles utilizavam a câmera fotográfica, né, que era o que a gente chamava de saboneteira, para fazer vídeos. Então, eu fui olhar essa experiência, e, na época, essa experiência também estava num documentário Encontro com Milton Santos, O Mundo Global Visto do Lado de Cá. Então, esse documentário também é maravilhoso, sempre passo para os meus alunos. Então, essa experiência do audiovisual através da câmera fotográfica já estava retratada nesse documentário. E no mestrado, eu fui pesquisar juventudes do Complexo do Alemão, né, o coletivo Papo Reto, enfim, tem vários coletivos ali também de jovens que utilizam a comunicação, que utilizam a cultura, enfim, para lutar por direitos, né? Então, sempre foi a minha pegada aí de olhar para as juventudes igual dos lugares de onde eu venho, né? Dos espaços populares, enfim. E aí, enfim, anos depois, né? E aí tem várias coisas acontecendo nesse meio do caminho. No meio do mestrado, né? Eu saio da BNTV, e aí eu queria viver outras experiências, aí eu também começo a ter contato com
com outros coletivos de jovens no Rio de Janeiro, com projetos de outros parceiros também, Observatório de Favelas, tinha um projeto agora que eu não vou lembrar, enfim, que era do Faustini, enfim, começo aí a entrar por outros circuitos também, e aí também é um dilema, né? Porque assim, eu venho de espaços populares, consigo acessar a universidade, e aí, quando eu saio da BNTV, eu falei, bom, o meu trajeto agora tem que correr atrás de bolsa. Aí eu, né, sou bolsista da FAPERJ, e aí eu só tenho um ano, né? Porque o mestrado é muito rápido, são 2 anos, então eu já tinha um ano todo, né, feito, trabalhando, e aí o segundo ano não, eu escolho sair da BNTV para me dedicar à academia, porque era isso, né, é tudo muito rápido, quando você está maturando as ideias, você já tem que entregar um projeto, e aí eu tinha que escolher, ou trabalhar ou estudar. Então, como eu tinha a possibilidade de bolsa, eu falei, bom, eu vou então ficar com a bolsa e vou terminar meu mestrado. E quando eu termino o mestrado, eu fico nesse limbo, e agora o que fazer, né? Tenho que voltar para o mercado de trabalho, apesar de estar só um ano ali, né, fora desse mercado de trabalho, enfim. Apesar de que eu não parei exatamente, né, eu continuei com alguns projetos, enfim, pequenos, junto com Viração, enfim. Que, aliás, eu botei aqui também, né, neste momento também estou sendo analista de projetos na Viração, que é uma ONG também de educomunicação em São Paulo, mas que tem trabalhos no Brasil inteiro. Então, eu tenho me dividido assim numa loucura, né, entre projetos da Flaxo, entre projetos da Viração, doutorado, dando aula à noite, enfim, essa dicotomia de trabalhos, mas que se converge o tempo todo, mas que é uma loucura porque só que eu me vejo assim que não tem muita escolha, né? Acho que as coisas também vão acontecendo. Eu não posso também ficar só estudando porque eu não venho de uma condição que me permita fazer isso, né? Então eu tenho que trabalhar. Isso sempre foi minha trajetória inteira. E aí eu sempre digo isso para os meus estudantes, né? Assim, que eu me vejo neles porque eu sei o quanto é duro você trabalhar o dia inteiro e ter que estudar à noite. E que cabe a gente, enquanto docente, que tem um certo poder, entre aspas, tentar encontrar caminhos também para não prejudicar a trajetória dessa pessoa, né? Porque senão a gente acaba atrapalhando essa trajetória. Então, encontrar caminhos também de como que essa educação que é formal, né? Enfim, essa educação científica, ela também consiga fluir nesse caminhar dessas juventudes também. E eu acho que é importante, eu que venho desse lugar, também ter essa percepção. Bom, enfim, para eu não ficar aqui falando de mim, deixa eu só tirar aqui. Mas que... Eu acho que eu vou voltar aqui. 20 minutos foram. Tá. E aí, assim, né? E aí eu chego no doutorado e continuo pesquisando, né? Essa trajetória toda, que tem muito a ver comigo. E aí eu lembro uma coisa que me impactou muito, assim, principalmente quando eu chego no doutorado, é que eu tinha muitas certezas de várias coisas, né? Dos projetos sociais. Obviamente, assim, eu não romantizo nada disso, né? Desde o mestrado eu aprendi a não romantizar, porque eu sei, né? Assim, nem tudo são, né, mar de rosas, existem educações que são que não transformam de fato a vida de ninguém, né? Não posso olhar só sobre o meu prisma, né? O que contribuiu para o meu chegar até aqui, né? Porque eu sei que muitos daqueles que vieram comigo lá atrás, né? Eu lembro que quando eu entrei a primeira vez num projeto, né, da BNTV, eram 30 adolescentes. Desses 30 adolescentes, nem todo mundo conseguiu, por exemplo, acessar a universidade, por N motivos, né? Ou por escolha mesmo, né? E aí cada um tem sua escolha e que, né, é isso, tá tudo bem. E também porque não conseguiram, porque é difícil você quebrar algumas barreiras mesmo, né? Mas eu conheci, na verdade, nem tinha, né, esse conceito muito fechadinho de educomunicação, né? Então, a BNTV trabalhava muito o conceito de educação e comunicação. Esse conceito de educomunicação ele ganha corpo um pouco depois,
Mas, afinal, o que é educomunicação, né? O que a gente está chamando de educomunicação? Então, obviamente, vou falar das origens, né? Tem dois grandes pensadores aí que faz com que a educomunicação exista, né? Primeiro é Paulo Freire, né? Que apesar de não ser pedagogo, enfim, né? Tem toda uma história dentro da educação. E também outro pensador que é o Mário Kaplun, um comunicador, enfim, lá da Argentina, né? Ambos já faleceram, mas que tinham essa questão de contribuir para o conhecimento entre prática e comprometimento político, né? Então, ambos, né, têm essa origem, né, de como fazer com que tenha prática e tenha comprometimento político ao mesmo tempo. Então, a educomunicação para Freire, né? A educação é comunicação, ela é diálogo, na medida em que não é transferência de saber, mas o encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados, né? Então, a educomunicação ela é um campo de mediação, né? Ela é um encontro entre educação e comunicação, esses dois campos de saberes, principalmente na América Latina, né? Que a gente consegue aí mapear diversos estudiosos, né, que também se inspiraram em Freire, né, como Oscar Jara no Peru, o Jorge Osório lá no Chile, Marco Raul na Colômbia, né, entre outros, e que vem fortalecer essa perspectiva decolonial e contra-hegemônica em relação ao processo colonizador, né, socioeconômico e cultural dos países do Norte que subjugam o Sul. E aí, aqui no Brasil, a gente tem o professor Ismar de Oliveira Soares, né, da ECA USP, que conseguiu, com muita luta, muita batalha, né, com outros agentes também, colocar a educomunicação como um campo, né, de saber dentro da universidade. Então, tem um curso, né, que forma educomunicadores, né, inclusive a gente tem algumas pessoas dentro da Viração que é formada pela ECA USP. Então, para o professor Ismar, a educomunicação é uma área de intervenção social, né, que nasce dessa inter-relação entre os campos da educação e da comunicação, e se caracteriza como um conjunto de ações voltadas ao planejamento e implementação de práticas destinadas a criar e desenvolver ecossistemas comunicativos abertos e criativos, né? Então, a educomunicação é isso, né? Então, a minha vida inteira eu fui fazendo, né, o que, né, esses autores estão chamando de educomunicação hoje, mas que também tem outros nomes, né, e que a gente vai ver também. E aí eu trago essa indagação, né, mas de que lugar, né, eu estou falando, né? Isso foi uma interrogação que a própria universidade ela me traz, né, porque isso também foi várias confusões, né? Porque no mestrado, por exemplo, eu trabalhei com o conceito de educação não formal, mas já eu via, né, desde quando eu trabalhava nos projetos sociais, de educação social, né, enfim. E aí, não vou entrar em todos esses conceitos aqui, mas, por exemplo, a educação social ela é um termo, né, que surge na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 86, né, quando o artigo 62 diz sobre a exigência de formação de educadores de creches, por exemplo, né? Mas o seu uso nasce da política de assistência social, por exemplo, né? Então, assim, né, tem vários jeitos para falar dessa educação, né, que vem do que não é escolar, por exemplo, né? Mas qual é o lugar que eu escolho falar? Então, antes de dizer da minha escolha, né, qual é o lugar que eu me encontro, é importante destacar alguns pontos, né, que nem toda educação ela é transformadora, né, seja da educação escolar, seja da educação não escolar, né, a gente não pode dizer que tudo transforma a vida dos sujeitos. Nem toda educação não escolar ela é consubstanciada na educação popular. Muitas das vezes, né, colocam esses usos, né, seja da educação popular, comunicação, educação social, educação não escolar, educação não formal, como complementares ou sinônimos, mas não são, né? Na verdade, elas são disputas conceituais de projetos também educacionais.
e que cada uma está defendendo uma área de atuação e de pesquisa também, né? Então, a gente tem que ter claro isso, né? São disputas aí acadêmicas que vêm ao longo de alguns anos. E que a gente tem que, na verdade, avaliar, né, a qualidade de ferramentas que são utilizadas em cada uma dessas educações, para a gente não correr o risco de estar reformando o que a gente chama de velho, né, dizendo que está forjando um novo, né? Então, é nessa perspectiva aí, enfim, que eu venho olhando para essas educações aqui. Então, a educação popular, que é a gênese de luta histórica, né, de educação para e pelo povo, né, que todas essas educações, de algum modo, cita Paulo Freire, né, obviamente não todas, né, a educação não formal, por exemplo, ela, né, traz alguns autores bem delimitados, enfim, pouco fala de Paulo Freire, quem fala mais é uma das autoras, enfim, mas em vários momentos tem um encontro com o que Paulo Freire defendeu, né? Então, por Paulo Freire ser essa fundamentação teórica da maioria delas, né, dessa educação, o uso mais coerente seria assumir a educação popular, né? Então, eu venho assumindo ao longo dos anos a educação popular, né? Então, eu sou educadora popular, mas também para falar da minha prática e as pessoas entenderem de fato, né, o que eu faço nesse encontro entre educação e comunicação, eu também digo que eu sou educomunicadora. Então, são dois conceitos aí que eu defendo, enfim. Apesar da educação popular ter mais base teórica, enfim, né, no sentido de ter mais tempo. Então, nesses dois conceitos que eu me encontro. Então, isso eu também já falei, né, que eu venho olhando esse tipo de educação feita, né, para, pelos e com adolescentes e jovens, a partir de um olhar crítico, não romantizado, né, para experiências educativas, comunicativas, culturais das juventudes periféricas. Então, não é qualquer juventude, eu quero olhar o que se chama de juventude periférica, que está dentro das favelas, que está dentro dos espaços do campo, ribeirinhos, quilombolas, enfim, para essas juventudes que eu quero, né, me ater. E a partir, obviamente, da perspectiva da educação popular, né, que é um conceito prático, teórico, metodológico, né, e que articula aí os diferentes saberes e práticas, né, seja esse saber da academia, né, como o saber popular, né. Então, é nesse encontro aí que eu estou me atendo também. E aí, obviamente, a gente não pode perder de vista os objetivos da educação popular, né, que desde a sua gênese ela questiona os modelos vigentes da educação pública, né, lá nos seus primórdios, mas que ela continua fazendo esse trabalho, né? Então, é uma prática política organizativa e os processos de aprendizagem para a tomada de consciência, que é o que Freire sempre disse. Eu vou passar isso aqui um pouco rápido, mas depois eu posso até compartilhar com Karen também, para disponibilizar para vocês, que no início, Paulo Freire não falava do termo de educação popular, né? Ele surge muito depois. Ele falava em comunicação popular, ele falava de cultura popular, de círculos de cultura, ele falava de qualquer outra coisa, mas ele não falava de educação popular, não existia esse termo ainda para Freire, né? Então, ele vem, o conceito, né, de educação popular, ele vem depois, né? E aí tem esse autor aqui diante, né, que é o Haddad. Eu só botei o Haddad aqui, essa fotinho dele, e aqui o Brandão, né, que faleceu faz pouco tempo, também que é um expoente da educação popular, que ele também reforça isso, né, que Freire ele falava de cultura popular, né, ele tratava a educação como libertadora, como problematizadora, como humanizadora, como prática da liberdade, né? E esse termo de educação popular ele surge e se difunde na América Latina depois ali, né, no finalzinho da década de 60, início dos anos 70. Né? Então, Freire começa a incorporar aí esse termo nesse período. Obviamente, o público-alvo, né, dessa ação, né, da educação popular, né, nesse método freiriano, ele né, para as pessoas que viviam em desigualdades ou que vivem em desigualdades, pobreza, opressão,
E o método, né, ele tem como fundamento uma abordagem humanista, né, com base no diálogo, nos processos comunicativos. Então, a comunicação e a cultura ela está sempre ali, né? Ela não está em estanque, ela não está separada, ela está o tempo todo ali em convergência. Então, segundo Brandão, né, e Fagundes, a cultura pode ter um processo, obviamente, libertador, né, mas também ela pode servir de dominação, né? Então, por isso que é importante, né, que essas pessoas, né, elas sejam criadores e não receptores apenas, né? Eu, enquanto professora de comunicação social, por exemplo, eu tenho o compromisso de dizer que os estudantes eles têm que ser produtores de conhecimento também, eles têm que informar, né? É diferente simplesmente de você produzir um conteúdo, né? Porque hoje qualquer pessoa pode produzir um conteúdo com as redes sociais, mas informar de fato é quem tem o diploma, né? Então, por isso que a gente defende tanto o diploma, por exemplo, de comunicação social. Então, você ser produtor de uma história, né, criador de uma história, é diferente de você só receber. Então, essa defesa, né, da cultura com esse processo libertador, ela se dá dessa forma. Então, Freire pensava na educação como cultura e cultura como ação política. Não sei quanto tempo eu tenho, mas eu já estou chegando aqui no finalzinho, tá? Então, uma das preocupações, né, de Freire e de todos os expoentes que defendem a educação popular é uma busca por organização de um novo sistema de educação pública, né, ou, né, de um sistema de educação público e um projeto político educacional que sirva, né, para questionar, que sirva para problematizar a sociedade em que a gente está vivendo, né? Isso desde sempre, né? E que possibilite a emancipação, a libertação, a consciência, a politização das classes populares, né, por meio da cultura popular. Eu não vou ler esse pensamentozinho aqui, mas vai ficar aqui depois para, enfim, vocês, né, refletirem aqui o que está sendo dito por Brandão, enfim, né, para quem estuda aí um pouco sobre educação popular. E essa foto aqui é de um grupo aqui de Niterói, né, que são... Eu sempre olhei para grupos, né, juvenis do Rio de Janeiro, e agora eu estou me voltando aqui para o leste fluminense, né, então São Gonçalo, Niterói, né, o que as juventudes do lado de cá tem feito e tem, né, tem realizado. E uma coisa muito interessante são as rodas de rimas, né, que também muda de nome, né, Batalha do Conhecimento, né, isso tem, assim, feito em Niterói e São Gonçalo, assim, de um jeito muito interessante de ver, né, e onde tem, obviamente, a maioria meninos, mas que também tem muitas meninas participando também dessas batalhas do conhecimento, né, então essa aqui é uma batalha que acontece ali... tem várias favelas ali em Santa Rosa, né, que é no Souza Soares, mas tem várias ali coladinhas, né? Então, um desses encontros desses jovens, eu já fui em alguns, enfim, para ver o que essa juventude tem feito por ali. Então, essa foto aqui é de lá. Então, existe aí essa dialética entre cultura, comunicação, educação, e a experiência educativa, ela não deve estar acima, né, mas ao lado, ou se fazendo presente na realidade do contexto social que essas juventudes vivem, né? Então, a gente tem aí um desafio posto, né, agora, né, nesses últimos anos, principalmente, né, no combate à desinformação, por exemplo, né, o que tem chegado nas periferias, por exemplo, né? A gente viveu esses últimos tempos aí com uma onda de desinformação muito grande, né? Então, as experiências desses jovens, aí novamente eu trago aqui 2 jovens que moram ali na região de Santa Rosa, né, naquelas favelas que tem por ali, o quanto eles foram importantes nesse momento, principalmente de pandemia, né, que eles falavam da vacina, falavam da proteção, enfim, de quanto eles foram importantes, e são importantes, né, a gente viu na favela da Maré também grupos de comunicadores populares fazendo um trabalho fortíssimo lá também, para que essa desinformação ela seja desmantelada, né? Obviamente, além das diversas desigualdades que essas juventudes e, enfim, né, vivem aí há muito tempo. Então, nada mais, né, que a juventude nesse lugar de inquietude, de problematizadora, né, desse
intelectualismo alienante, né, que Beizersel fala, né, já há algum tempo, essa juventude questionadora da ordem social, ela é transgressora também, né, no sentido de não se conformar, né, com o que chega, né, dentro dos seus territórios, né, com as mazelas impostas, né, não porque a favela ou, né, o campo é desse jeito, não, é porque é imposto dessa forma. Então, essas juventudes, ela tem feito esse movimento, de lutar, né, seja a partir de cineclube, batalhas do conhecimento, os cursinhos pré-vestibulares, enfim, uma imensidão de coisa, né, que essas juventudes têm feito. E eu lembro que em 2013, quando eu estava no mestrado, né, enquanto se falava das juventudes que estavam nas universidades fazendo passeata, ao mesmo tempo as juventudes, né, das favelas do Rio de Janeiro, de Niterói, estavam enfrentando, né, naquele momento, quem é do Rio de Janeiro deve lembrar, um movimento ali que as polícias, né, das polícias pacificadoras, né, estavam dentro das favelas, enfim, e que estava tendo ali um trabalho de embate, de luta por resistência dentro das favelas, né? Então eu tive muito dentro do Complexo do Alemão, da Maré, enfim, acompanhando tudo isso que estava acontecendo e pouco estava sendo visto, né? Mas essas juventudes, elas continuam fazendo e fazendo muito. Também não vou ler isso aqui, né, que é o método Paulo Freire de ensinar a aprender dialeticamente, vou deixar isso aqui também para depois, mas eu vou trazer aqui alguns pilares, né, para a gente ficar como pistas, né, do que a gente pode discutir, né, como pilares para fortalecer as estratégias pedagógicas em educação, comunicação e cultura dessas juventudes. Primeiro, né, a intersetorialidade nas políticas públicas, a importância de se ter políticas públicas, né, como eu tive acesso, por exemplo, à universidade, né, para adentrar a universidade. Muitos desses jovens que eu pesquiso, por exemplo, sequer conseguem chegar na universidade, continuar a sua escolaridade, e não é por falta de desejo, né, é porque não conseguem mesmo. Então, né, ter políticas públicas, né, de acesso, permanência, não só da universidade, né, mas, enfim, a importância de fomento, né, incentivos financeiros, subsídios, programas de capacitação, enfim, a gente teve políticas de juventude muito fortalecidas, né, durante um tempo, né, ali no governo Lula, parte no governo Dilma, e que a gente veio num desmantelo assim tremendo nos últimos anos. A gente voltou, graças a Deus, a ter políticas, né, que estão voltando, mas os recursos continuam poucos, né? O recurso que hoje tem a Secretaria de Juventude, por exemplo, não consegue implementar tudo que ela precisa implementar, né? Então a gente precisa de fomento, a gente precisa de recurso para que chegue, né, nos estados, nos municípios, enfim. A importância dos espaços de participação e de desenvolvimento, obviamente, né? Então, a gente está aí em ano de conferência, né? Criança e adolescente, de educação, de cultura, de juventude, enfim. Esses espaços são importantes, né? Para a gente dialogar, para a gente pautar as políticas públicas também. E a importância também de reconhecer juventudes, né? Principalmente, aí cortou um pouquinho, né? Principalmente as juventudes que a gente chama de periféricas, né? Essas juventudes aí que têm feito e que ela merece total atenção. E aí, para finalizar mesmo, eu queria botar esse videozinho, dá tempo? Acho que é 4 minutos. Dá sim, pode botar. Vou botar aqui para a gente escutar. Está escutando ou eu preciso compartilhar aqui? Acho que precisa compartilhar. Não tá saindo. Não começou ainda, não. Você já deu play? Não, eu tenho que compartilhar de outra forma, peraí. E aí eu finalizo a minha fala com um jovem, na FLUP de 2015, inclusive, eu acho que a FLUP começou, né? Está aqui numa favela do Rio de Janeiro, que eu esqueci, mas ali no centro do Rio. Então, traz a fala desse jovem aqui falando sobre escola. Vamos lá. Não tá... Pô, professora, dia essa prova aí pra nós, semana tem prova mensal, fim de semana tem nem 2 dias de prova, 90 questão por dia, 5 horas de prova por dia, eu não consigo fazer, que redação, que negócio é chato demais, eu trabalho de tarde, não dá tempo de eu estudar, não. Ô, rapaz, já falei pra você sumir da minha frente aí, que eu quero saber de vida ruim, isso não, você quis trabalhar, estudar, se alguém na vida aí, eu tenho que seguir o calendário escolar, senão o estado chega na gente, ó, devagar, escola.
Escola é por isso, história sem ofício, oficina sem serviço, rápido demais, quer andar e deixar para trás, reclama do atraso, o ritmo ditado no ritmo da ditadura, são ditados de tortura devagar, escola. É por isso que a escola, senão não sai da escola, aí escola lá fora, espera acabar a prova de bala, depois volta para a sala, estuda, moleque, se não quiser ir para a vala. Mas a matemática é uma matemática, deixa as crianças estáticas, sem utilidade na prática, e sem contar a gramática, que mais parece uma sátira, devagar, escola. Escola é o senhor, esfola a mente da galera, controle social, fechamento de geral, educação de verdade, oferece liberdade, ajuda na cidadania, de olho os moleques alivia, mas devagar, escola. Se não é escola, você não pode nem reclamar, você faz eles de otário, eles seguem o seu ritmo e tinha que ser o contrário, você é lugar de formação, informação, e que formação que você usa para fazer? Com métodos arcaicos de colorir mosaicos que nunca vão convencer, e o que eles querem aprender, você está pronta para falar? Ou quer seguir no conteúdo, vai não para nos estudos, quando chega, copia tudo devagar, escola. É por isso que a escola e a comunidade à sua volta, vê se não ignora, ensina sobre a história, incentivando a luta de agora, essas mentes que não explode, escola, vê se não fode, os moleque pede acorde, alguma coisa que atraia, que chame nossa atenção e que nos livre da vaia do show da vida, meu irmão, e não nos deixe que caia em qualquer boteco de esquina. Alimente a esperança e o desejo de mudança no coração das crianças. Muita comida na pança, eu preciso de confiança. Escola, vê se avança mais devagar, escola. Pô, professor, devagar, semana tem prova mensal, fim de semana tem nem, 2 dias de prova, 90 questão por dia, 5 horas de prova por dia. Não, tem redação, que negócio não é da minha cabeça não. De tarde eu faço curso, Cefet, Cetec, Cotec, pré-vestibular, pré-ENEM, eu não consigo estudar, é muita coisa na minha cabeça. Semana que vem tem prova do quartel, da hipotenusa, do PT, prefeito, do PIB mundial da Revolução Russa. Eu não consigo estudar, professor, eu trabalho, eu fico pastor lá na estado. Ô, rapaz, já falei que eu vou chamar seus pais aqui, te dar uma ocorrência, suspensão, advertência, se sair na minha frente, agora eu vou te levar pra diretoria devagar, escola. Que aí eles não cola, e a cola vira tipo uma escola. Vai ficar de enfeite, só um mero lembrete. Os moleques têm sede de saber, descobrir, conhecer, intervir, interver, saber, saber, vir, saber, ler, saber que pode contar com você, mas devagar. Escola, pô. Iniciei, então, a fala, o texto, né, da Vidal, né, da Joyce Vidal, e termino aqui com João Paiva, né, que aí converge as duas falas. Agradeço. Espero que a gente tenha aí várias coisas borbulhando na cabeça, mas não tenho nenhuma pretensão de ter respondido nada, mas da gente trocar mesmo, da gente trocar experiências, vivências, né, desse lugar aí que eu venho, que eu considero que é potente, sim, que tem muita coisa para melhorar, obviamente, muita coisa eu tenho aprendido na viração, né, porque eu venho, né, de projetos sociais de base que não tinha muita sistematização, né? E sempre foi muita complicação dentro dos projetos sociais, da gente não conseguir sistematizar o que a gente fazia. E eu olhando para a viração hoje, assim, eu vejo quão salto, né? Assim, a academia também conseguiu contribuir, né, com o terceiro setor, e eu vejo hoje um salto assim dentro da viração maravilhoso que chega a ser assim ensurdecedor, assim, de tanta planilha que a gente tem que fazer justamente para a gente memorizar e a gente não perder essa história, né, que o terceiro setor, que os projetos sociais têm feito de contribuição para a sociedade. Eu sou, obviamente, uma entusiasta aí, né, dos projetos. Eu acho que é importante. Eu venho de uma década, né, década de 90, início dos anos 2000, que tinha muitos projetos sociais dentro das favelas, que é da onde eu venho, mas que nos últimos tempos a gente tem visto muito mais igrejas, nada contra, do que projetos sociais para a juventude. Então, acho que está faltando o nosso trabalho nesses territórios, sabe? Assim, está faltando a gente estar lá, está faltando a gente fazer e dar incentivo para as juventudes que estão fazendo, né? Se a gente não está fazendo, mas tem juventude que está fazendo, então a gente incentivar isso. Acho que é isso, gente. Obrigada, Ana Paula. É incrível, assim, poder te ouvir. Eu fiz várias anotações aqui, que eu sou a criatura da sistematização, enquanto eu vou ouvindo, eu vou tentando pegar. Não sei, acho que está todo mundo também impactado. Acho que isso que você falou, né, de não vir trazer
respostas, mas vi fazer provocações, pelo menos comigo funcionou bastante. Algumas coisas assim me chamaram muita atenção na sua fala e eu vou passar por algumas delas e eu acho que a galera também vou abrir o espaço, né, para a gente trocar, mas assim, acho que a primeira fala que me impactou foi o lembrete de que a escola pertence aos estudantes, né? É feita por adultos, mas pertence a eles. Então, acho que esse primeiro lembrete aí dessa fala para mim foi tipo, oi, né? Esse universo adultocêntrico, como é que a gente domina, não só no espaço escolar formal, mas em todos os espaços de ensino-aprendizagem, a gente acaba se esquecendo e deixando, né, a quem pertence, e quando você traz os dois jovens, né, que para abrir e para encerrar a sua fala, para mim você faz esse convite muito nítido, assim, né, vamos retomar isso, vamos entender de quem para quem, com quem é feito, né, e quem faz. Então, obrigada por isso, assim. Acho que tem outra coisa que você traz, é a escola como espaço de apoio para escolhas significativas. Acho que a gente está muito, especialmente agora, né, que a gente está retomando o espaço escolar, as políticas públicas de educação, né, nesse governo Lula que a gente está vivendo agora, que tem falado muito de educação integral e educação integrada, né? Então, como é que a gente não cai nessa só da instrução, né? Então, da educação não ser sinônimo de instrução, e aí você foi ótima quando você falou das dicotomias, né? Porque em tempo que a gente estava discutindo homeschooling, né? Que a gente estava discutindo se a gente manda ou não as crianças para o espaço escolar, né? Não a gente, porque a gente aqui nesse lugar a gente está, de uma certa forma, numa bolha, né? Mas a sociedade discutindo isso, né? Então, acho que esse lembrete é um lembrete importante sobre essas disputas também, né? Do lugar da experiência de aprendizado e da validação e da valoração da escola formal também como um espaço importante e necessário como direito, né? O direito à escola, à escolarização. Então, isso para mim também bateu forte aqui. Outra coisa que, ouvindo a narrativa sobre a sua vida, né? Sobre o seu processo, eu também me coloco nesse lugar de cria, né? Eu sou cria de projetos sociais, né? Eu fui construída nesse lugar e eu fico pensando o quanto que isso marca e imprime a nossa trajetória profissional e não tem como separar, né? E quando a gente escolhe pesquisar, quando a gente é uma pesquisa vida, ação, é tudo muito misturado, e lembrar isso fala sobre o quanto que a gente pode, né, planejar, sonhar e reivindicar isso nesse momento novamente. Então, né, você falou do ProUni, né? E aí eu falei, cara, o que está acontecendo agora nas políticas públicas no Brasil sobre acesso e permanência no ensino superior, assim? Que a gente teve um desmantelamento, o que está sendo feito hoje, agora, e o quanto que eu, que já passei por esse lugar, talvez não esteja acompanhando, não esteja envolvida, mas é importante eu reivindicar esse lugar para que outros jovens possam ter a mesma experiência que eu tive, que você teve, que alguns de nós aqui passamos juntos nesses últimos anos. E aí, para fechar minha fala, que eu também estou falando muito, isso que você traz, né, da educação como cultura e da cultura como ação política, né, e o conceito, né, educação popular vem depois, né, de cultura popular, então, ou da ideia de cultura como ação política. Então, após um pouco desse lugar em que a gente faz o convite a ver esse entre, né, os encontros entre o campo da cultura e o campo da educação. E aí você traz uma camada, mas que é também a comunicação como cultura e a comunicação como educação. Então, como é que a gente tem essa tríade, né? E o quanto ela se conversa nesse lugar do espaço, não só nos espaços formais, mas também como espaço formativo, a partir dessas experiências. Vou abrir para todo mundo falar, perguntar, trazer questões. Vocês podem trazer pelo chat, vocês podem levantar a mão, mas assim, te agradeço por esse boom, essa explosão de provocações que você trouxe aqui, e os vários conceitos, né, que eu nunca tinha parado para olhar isso tão de perto assim, né? A gente vai criando as categorias e acionando elas conforme a gente vai passando pelos espaços, mas o quanto elas também não dizem sobre essas disputas que se dão, né? Tanto na universidade quanto na vida. Então,
Tem alguém? Eu estou vendo umas carinhas aqui. Deixa eu só falar uma coisa, assim, Venha, enquanto venha. as pessoas pensam, que é isso, assim, quando eu cheguei na universidade, eu fui com muitas certezas, assim, né, porque, enquanto eu vi os meus colegas, assim, não sabia mexer na câmera, né, então, assim, eu já tinha uma vivência na frente, assim, obviamente prática, não teórica, né, tinha uma vivência prática, enquanto os meus amigos queriam estar todo mundo trabalhando na Globo, o máximo que eu queria era trabalhar na antiga TVE, né? Quem aqui é um pouco mais antigo vai lembrar do canal TVE. E eu adorava o canal TVE, assim, porque tinha programas de jovens, né? E eu ia muito, enfim. O máximo era o canal TVE, e no máximo o canal Futura, que pertencia à Globo, sabe assim? Eu não tinha nenhuma pretensão, não queria. Eu queria lutar pelos espaços, né, da comunicação pública, eu queria outra coisa. Isso era muito louco. E outra coisa também que a universidade ela me provocou muito é que a gente tem base, principalmente no terceiro setor, de Paulo Freire. A gente ouve muito falar de Paulo Freire, mas eu nunca tinha lido Paulo Freire. Eu vim conhecer Paulo Freire, de fato, no doutorado. Foi quando eu tive que mergulhar para entender educação popular ainda faz sentido em pleno 2023, né? E aí que eu fui mergulhar. Aí eu fui conversar com o Carrano. Eu falei, Carrano, eu me dei conta que eu nunca li nenhum livro de Paulo Freire. E aí que eu comecei, né, a comprar livros de Paulo Freire para ler, porque eu tinha aquelas frases de efeito, né, que a gente coloca, né, educação, não sei o quê, a gente bota, né, no dia do professor. Mas, de fato, ler, entender, né, o oprimido, entender, eu não tinha. Então, é um pouco desse lugar também, né, que a gente, às vezes, está muito viciado, né, mas que pouco a gente consegue entrar, de fato, né? Então, era isso que eu lembrei. Acho que tem a ver com o que você trouxe também de intelectualismo alienante, né? Você fala eu preciso ter o diploma na mão para poder reivindicar uma vaga de trabalho, para poder ser uma pessoa tida como produtiva, mas não necessariamente esse diploma na mão ele me fornece o que a jovem trouxe na fala dela, né? Esse repertório, essa expertise, esse vocabulário, esses saberes que vêm de outros lugares que não só o ensino formal. Então, queria abrir aqui, se alguém quiser conversar junto, o que atravessou vocês, uma pergunta, uma dúvida, uma consideração, para a gente ampliar um pouquinho mais a roda. Alguém quer vir? Estou vendo que vocês estão tímidos, gente. Brenner está aí sorrindo, Joane, Michele, cadê Lisandra? O que atravessou vocês, gente? Compartilha aqui com a gente, porque educação é diálogo, comunicação. Vem para a roda. Vem, Lisandra, bem-vinda. Da onde você está falando? Boa noite, pessoal. Estou falando aqui de São José, Santa Catarina. E gostaria de primeiro agradecer aí a oportunidade dessa aula aberta, né? Eu não faço parte do curso, apesar de eu estar namorando esse curso já faz tempo. Sigo nas redes, tudo que vocês fazem, eu acho o máximo. Sou muito fã de todo o trabalho de vocês aí da Flaxo. E parabenizar a Ana Paula, né, pela fala, que foi muito... Eu me identifiquei muito, eu também estou fazendo doutorado, me identifiquei nas tuas crises ali existenciais, porque a gente passa por esse momento mesmo, né? Estou fazendo doutorado também na educação, só que eu venho da área do serviço social, e trabalho numa escola de comunidade de periferia, né? Então, me identifiquei com muitas questões que tu trouxe, e eu acho que eu não pensei muito, assim, em perguntas, enfim, mas queria mais compartilhar mesmo, assim, que acompanhando os adolescentes, eu acompanho eles um pouco, não tão jovens, maiores de 18, mas de 14, 15, né, nessa faixa, assim, e acompanhei eles ano passado na Conferência da Criança e do Adolescente, né, então, esse processo, e o que eu queria só chamar a atenção, aquele final ali que tu foi trazendo, aqueles itens, o quanto é importante esses espaços de participação, assim, então, quando eu acompanhei um grupo que foi para a conferência, eles estavam muito empolgados, e nossa, que processo, e a gente que já está há mais tempo, eu que, né, também já participei de várias conferências, já fico um pouco até angustiada, porque às vezes aquilo ali não vai para frente,
e todos, né, volta uma conferência, volta outra e retomam os mesmos assuntos, as mesmas propostas, né? Só que, ao mesmo tempo, eu identifiquei isso, assim, que para aquele grupo que estava ali, que era a primeira vez que estavam participando, era fantástico esse espaço de participação e de autonomia, de poder votar, de poder decidir, né? Então, e eu vi como isso também ainda é muito tão limitado na educação formal, digamos, na escola, o quanto essas vozes ainda são tão silenciadas, como tu trouxe ali, tudo é muito regra, é tudo muito não pode. Eu adorei também a fala do menino no final ali, porque isso é aquela correria, tudo não pode, vai devagar a escola, né? Só que, ao mesmo tempo, como fazer isso? Eu trabalho como assistente social dentro da escola e como ter esse espaço, né? Para que gestão, direção, coordenações entendam que é isso, que esse olhar desses jovens, que essa participação deles é tão importante quanto um conteúdo, uma prova, né? Então, assim, ainda é um desafio muito grande de conseguir esses espaços, né? Então, eu vejo nessas conferências também, sempre sai Grêmio Estudantil, sempre sai mais espaço de participação nas escolas, mas como ainda é difícil de quebrar essas barreiras dentro da escola, né? Então, era só trazer um pouquinho essa reflexão. Obrigada. Obrigada, Alessandra. Acho que Ana Paula está vivendo também, né? Acho que nesses últimos anos, especialmente no setor social, a gente tem visto essa temática, por exemplo, dos espaços de participação crescendo, né? Então, por exemplo, coisas que a gente nunca viu, cursos sobre grêmios escolares para docentes. É uma novidade do ponto de vista da formação, é algo que já existe há muitos anos, mas eu acho que é um movimento também dessa retomada para a gente olhar para esses espaços como espaços de participação social, né? E de integração dessas juventudes. E muita gente aqui trabalha com projetos não formais no terceiro setor. Né? E eu fico pensando como é que a gente pode construir esses mecanismos também nesses outros espaços, né? De escolha, de participação, de intervenção, de mudança, porque a gente é muito colonizador também, ditatorial a partir do ser adulto, né? A gente já tem um projeto pronto, a gente leva o projeto e é isso aí. Né? E às vezes o projeto, abre aspas, né? Ele fracassa, não tem adesão, porque a gente também não está aberto a mudar o projeto ou a trazer esses jovens para participarem desse processo, né? Então, fico pensando o quanto que a gente não pode pensar em outras formas de construir também as iniciativas que a gente constrói, ou abrir, pelo menos abrir para serem modificadas, sabe? No processo. Daniele está aí. Tô tentando olhar as carinhas para ver se tem alguém com carinha de quem quer abrir o microfone, mas está com vergonha. Vem, Dani. Oi, boa noite, tudo bom? Tudo bom, cara? Eu gostei muito da fala da Ana Paula e quando eu fiz o curso, né, de cultura e educação, a minha busca era justamente essa, né? Como eu sou comunicadora, eu queria. Tá virado para você essa câmera? Eu vou virar assim. Eu sempre tive vontade de trabalhar com educomunicação, mas eu acho que esbarra um pouco nessa questão da comunicação formal, né, do jornalismo. Como é que a gente faz para sair dessa caixinha do jornalismo, né, da assessoria de comunicação e passar para esse ambiente educacional e que hoje em dia também é muito diferente, né? Eu vejo até pelos nossos estagiários que trabalham conosco do que há 15 anos atrás, quando eu me formei. Como é que tu vês isso, Ana Paula? Que a gente acho que conversa um pouco com isso que a Karen falou de a gente não levar um projeto pronto, né? De ouvir as necessidades dos coletivos, dos jovens e dos projetos sociais. Eu não sei se entendi bem assim o seu questionamento, mas assim,
vou falar um pouco das experiências que já aconteceram e que vem acontecendo, principalmente nesse lugar que eu estou agora, né, com a Viração. Os projetos com juventudes, quando a gente trabalha, seja dentro, por exemplo, das escolas, né, a gente tem muito trabalho em escola pública, ou dentro dos territórios, né, das comunidades, enfim, favelas, é muito natural aparecer, né? Quando a gente faz sempre, né, a gente tem uma reunião, né, a gente nunca parte, né, do que a gente quer fazer com eles, e sim abrir o que se quer fazer, né? Então, acho que a primeira coisa é isso. Obviamente, a gente tem coisas ali, né, que vêm organizadas, né, sei lá. Então, a gente começa falando sobre comunicação, né? Explicando como é que funciona o sistema comunicativo, né? Enfim, para se entender sobre o direito à comunicação, sobre comunicação crítica. E aí, naturalmente, né, os próprios jovens, né, adolescentes, jovens, eles trazem os desejos, né, do que querem fazer. Seja um jornal comunitário, seja uma rádio escolar, seja fanzine, ou quando não conhece fanzine, a gente apresenta como é que se faz. Então, assim, ele já tem, né, pistas do que querem fazer. E o nosso papel enquanto educador social, educador popular, educomunicador, seja lá o nome que a gente der para isso, é orientar esse fazer, né? Porque esse fazer, que foi o que aconteceu comigo lá atrás, ele não precisa ter uma formação acadêmica para se fazer, né? Obviamente, a gente tem que entender que comunicação é essa que está posta, né, de cima para baixo, né, principalmente quando a gente pensa aí em comunicação brasileira, né, que existem poucas famílias que têm o poder da informação no Brasil, né? Então, a gente tem grupos, né, que já trabalham com isso há muito tempo. Então, se a escola não consegue, né, não tem um educador ali dentro dela que consiga falar sobre isso, é identificar quem no seu território, na sua cidade, enfim, fala sobre isso, né, para trazer para dentro da escola, para trabalhar conjuntamente. Então, a gente fazia muito isso também. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o Núcleo Piratininga de Comunicação, a gente tem os projetos sociais, né, ligados à educomunicação. Então, tem a BEM TV aqui em Niterói, que existe desde 92, então há 30 anos trabalha com comunicação e educação. A gente tem em São Paulo a Viração, a gente tem em Fortaleza diversos projetos, a gente tem, alguém falou aqui que é do Sul, né? No Paraná tem a Ciranda, tem o Alçuba, em Recife, enfim, tem vários projetos que já trabalham com direito à comunicação. Então, é identificar essas pessoas que já trabalham com isso também para fazer junto com a gente. E deixar que as próprias juventudes, né, porque elas têm esse repertório de como ela quer se comunicar também, né? Ela tem essas pistas também, da gente ouvi-los. Às vezes não precisa, né? Assim, a gente já fez isso em várias escolas. Quero fazer uma rádio escolar, não preciso ter grandes equipamentos para isso. Eu posso montar uma caixa de som e montar na hora do recreio, por exemplo, né, e fazer uma programação ali ao vivo, né, tocando músicas que, né, obviamente ali tendo um trabalho junto com a gestão da escola, né, para que não esteja ali em conflito também, né, que a gente sabe que existem os conflitos também. Mas eu fico pensando assim que é tão natural, assim, não sei se também a gente está tão imbricado nisso, mas as coisas vão acontecendo agora. Por exemplo, né, a gente está vivenciando isso na Viração, a geração TikTok, né? Eles querem fazer. Então, assim, a gente não deixa de fazer, né? Porque é um espaço que esses meninos e meninas estão, só que como fazer isso, por que fazer isso, com que intenção fazer isso. Então, acho que isso tudo tem que estar muito posto, para a gente não alimentar um conteúdo que depois não vai servir, né, para o que Paulo Freire sempre falou, né, para crítica, para consciência, né? Então, se tiver dentro desses princípios, tudo bem estar dentro do TikTok, tudo bem estar no Instagram, tudo bem estar, né, nesses canais que ainda são
da grande mídia, né? A gente também não pode fugir disso. Ainda, quando eu, né, falo isso com os alunos da universidade, né, e aí quando a gente pensa, né, que os alunos da universidade talvez tenham um pensamento um pouco mais avançado, às vezes não. Nessa semana a gente estava discutindo, por exemplo, sobre cultura de massa, enfim. E eles falando que o povo tem o poder. Eu falei, gente, nós temos um sistema de comunicação ainda muito fechado, e que a gente pensava que a internet daria pluralidade para diversas vozes, e não foi o que aconteceu. O que estava na grande mídia foi para a internet. Ainda quem consegue os grandes números na internet é a grande mídia, porque eles têm capilaridade para isso. Eu, Ana Paula, aqui em Niterói, eu não consigo a capilaridade que o G1 tem, enfim, ou que, né, alguns grandes influenciadores, né, têm. Infelizmente ainda é assim. Mas a gente também não tem que deixar de fazer, né, por conta disso. A gente tem que tentar ir furando a bolha, enfim, e fazendo também com que dentro das escolas, dentro dos territórios, enfim, vá se fazendo. Então, acho que, naturalmente, as juventudes têm essas respostas também. Acho que a gente também tem que passar a ouvir mais as juventudes, sabe, assim? E o nosso papel ali de orientar, de fomentar, de correr atrás junto, enfim. Acho que o nosso papel é mais esse. Tem 2 perguntas que chegaram aqui no chat, e aí, se alguém tiver mais alguma, a gente junta 3 e faz a última rodada, que a gente já está indo para os nossos momentos finais. O Marlon Costa que enviou. Ele colocou assim: eu tenho 2 perguntas. Uma é: como a tecnologia digital está impactando a educação e o desenvolvimento dos jovens, e quais são os desafios e oportunidades dessa mudança? Então, a tecnologia digital. A outra é: como a educação contemporânea está se adaptando para preparar os jovens para os desafios sociais e econômicos e ambientais? Ou seja, como a educação de hoje, né, está se adaptando e preparando esses jovens para esses desafios desse século XXI. Então, são essas 2 perguntas. Olha, eu também queria saber, assim, acho que são questões muito desafiadoras, né? Assim, como a tecnologia digital tem impactado a educação e desenvolvimento de jovens. Uma coisa que a gente estava discutindo essa semana também é que quando a gente fala em tecnologia, por exemplo, né, a gente sempre pensa na tecnologia digital, primeira coisa, né? Como se a tecnologia tivesse surgido agora. E, na verdade, não, né? Assim, a tecnologia ela sempre existiu, a tecnologia social, a tecnologia, por exemplo, das artesãs, né? Isso é tecnologia, né? Quando eu olho para dentro dos espaços populares, que quando chove muito, ou quando, por exemplo, cai água 3 vezes só na semana, e que para não desperdiçar, a dona de casa vai lá e enche o balde. Isso para mim é tecnologia social, assim, de não desperdício, sabe? Enfim, são tantas tecnologias que existem, né, dos fazeres, principalmente que vem, né, do que Milton Santos fala, dos de baixo, e que a gente deveria aprender sempre com os de baixo, né, que se chama dos de baixo, né, das periferias, e que parece que a roda foi inventada agora, e não, né, assim, a gente tem tecnologia para dar e vender, assim, dos rearranjos que a gente faz para sobreviver mesmo, né, para a gente ter resistência. Então, um pouco o que está no texto da Joyce, do que a gente está olhando, por exemplo, das tecnologias ou dos saberes, né, do povo de terreiro, do povo cigano, dos ribeirinhos, enfim, né, é tanta tecnologia que tem nesses lugares e que a gente acha que, né, o boom foi com a internet, o boom foi, sei lá, né, e não, assim, acho que a gente tem que olhar para esses saberes mais populares mesmo, que eu acho que é isso que faz diferença. Obviamente, a gente não nega, né, a gente estava vendo ontem em sala, né, tempos modernos, que são coisas... Eu tento fazer também essa conversa, né, quando a gente está nos projetos sociais e na universidade, eu tento casar, assim, as mesmas coisas que eu passo, né, para os alunos que estão dentro dos projetos sociais, também para a universidade, né, para ter esse diálogo mesmo. E a gente estava vendo Tempos Modernos ontem,
e que a gente estava discutindo sobre a relação do trabalho, enfim. E que muita da tecnologia foi muito importante, né, para a gente avançar, mas muita coisa a gente retrocedeu, né? Por exemplo, se a gente pensa aí nas máquinas, né, que estão né, suprimindo aí milhares de trabalhadores, né, isso foi um retrocesso, assim, em vez da gente estar aí com, né, vários trabalhos, a gente teve uma uberização do trabalho, por exemplo, né, onde vários trabalhadores não têm seus direitos garantidos. Se alguém, né, que está fazendo alguma entrega dentro da minha casa sofreu um acidente, não tem quem resguarde essa pessoa. Então, é uma tecnologia que avançou para o grande empresário, mas que, né, para os trabalhadores isso não avançou. Então, é uma tecnologia que, né, não teve assim um bom impacto. Então, obviamente, a gente não tem que negar que a tecnologia digital ela teve avanço, mas ela também teve muito retrocesso também. Mas existem muitos desafios, né, obviamente, não somente, né, para a juventude, mas para a sociedade como um todo. Eu vejo que, por exemplo, essa coisa da juventude, principalmente a juventude mais recente, né, está muito imbricada, né, nas telas, deixaram de escrever, né? Eu vejo, por exemplo, os alunos na época de prova que tem que escrever, muitos ficam com dor na mão. E aí eu falo, gente, que coisa louca, né? Assim, você está sentindo dor na mão porque você não escreve mais, assim. Isso é uma tecnologia que não favoreceu esse lado, né? Enquanto eu ainda continuo escrevendo, tem vários cadernos aqui na minha frente, porque ainda faço, né, a escrita ainda faz parte da minha vivência. Ela não entrou em discordância com o computador, mas diferente das novas juventudes, né? Enfim, mais recentes. Não sei se respondi, mas enfim, é isso, sim, acho que não tem uma resposta pronta para isso. E como enfrentar os desafios sociais, econômicos e ambientais do século XXI, né? Como é que é a educação contemporânea? Eu acho que a gente tem tantos desafios, né? Eu acho que sozinha, né? Como a gente já ouve Paulo Freire, tem outro autor também que ele fala muito sobre isso, que eu esqueci o nome dele agora. Mas que a educação sozinha ela não vai dar conta. Isso já está dado. Mas uma coisa também que a gente defende muito, principalmente dentro do grupo da Flaxo, é que a gente também não tem como mais voltar atrás, né? Hoje chegou tudo dentro da escola. A escola tem que discutir a questão indígena, a questão racial, a questão outros temas que também foram abolidos e que está retornando agora, a questão de gênero, sexualidade, enfim. Chegou isso tudo dentro da escola. E aí os professores ficam desesperados, obviamente, né? Com toda razão, mas a gente também pensa e reflete muito que não tem como mais a gente voltar atrás. A escola é esse lugar da potência aonde tem que se discutir esses lugares. E talvez não tem que ser o professor sozinho, né, a Lisandra, a Ana Paula, a Karen, sozinha para discutir isso, é trazer os atores também do seu território. E aí a gente tem muito essa defesa, né, de que tem que ser um trabalho conjunto, intersetorial, interdisciplinar, não tem jeito mais, e eu sei que isso ainda é muito difícil para a gente colocar isso em prática, né? Como é que eu chamo, sei lá, o posto de saúde para fazer um trabalho para além de o que era na década de 90 ou início dos anos 2000, de mostrar slide com um monte de verruga, né? Que não traz diferença de nada, né? Isso não fazia com que os adolescentes e jovens usassem camisinha. Como é que faz um outro tipo de trabalho? E aí tem que convergir mesmo, educação, saúde, assistência social, os conselhos, enfim. E a gente, de fato, ainda não conseguiu fazer isso na prática, né? Eu não consigo olhar para nenhuma experiência, né, que eu consiga me lembrar agora, que isso deu certo, de fato, né? Ou que tenha tido um caminho longo, né? As coisas, às vezes, têm prazo de duração, né? Quando alguma coisa dá certo. E aí depende de vários fatores, depende de uma direção que seja aberta, depende de professores terem tempo e salários, né, dignos para fazer isso também, porque é uma correria, é isso que o João traz na fala dele, né, essa correria, né, que a gente tem que dar conta do currículo, a gente tem que falar sobre assuntos, né, no seu ano letivo, e que muita coisa vai se perdendo. Mas
a escola é esse lugar de potência que a gente não tem como mais voltar atrás. Agora, como encontrar esse caminho, eu acho que a gente tem que refletir bastante. Mas eu acho que a gente tem que fazer isso acontecer. Obrigada, Ana. Vou te dar agora, né? Te devolver para a fala agora final e vou perguntar à galera se vocês topam. Geralmente a gente faz uma fotinho nossa aqui, né? Então, da gente de abrindo o vídeo, quem puder, quem tiver em condições de, para a gente fazer um registro final. Eu queria, primeiro, muito te agradecer por, no meio dessa loucura toda de vida, de mestrado, de doutorado, de pesquisa, de trabalho, você ter guardado um tempinho aqui para trocar com a gente, assim, e por todo o seu aporte, né, nessa noite, assim, que é isso. Acho que você cumpriu o que você prometeu, assim, sai todo mundo sacudido, mexido, com alguma inquietude, e vou puxar para a prática. Eu fico sempre assim, porque todo mundo, né, hoje guardou essas 2 horas para estar aqui reunido nessa noite, nessa egrégora que a gente criou, e qual é o passo para a prática que a gente vai ter amanhã, né? O que a gente pode fazer amanhã nos nossos lugares, nos nossos espaços, nas nossas realidades, que seja na nossa casa, ou com as nossas leituras, né, ou que seja pessoal, mas amanhã ou hoje ainda, o que a gente se propõe a fazer a partir desse encontro, né? Eu deixo essa provocação final e te devolvo a palavra para você encerrar aqui com a gente. Obrigada, Ana. Na hora que eu estava comendo meu gelo. Ah. Não, assim, agradecer também. Eu sei que aqui tem vários especialistas com as suas experiências, né? Enfim, o Brenner, por exemplo, é um ator político essencial aqui em Niterói. Eu tenho visto assim de longe as pessoas falando dele, acho muito legal, mas ele sempre me chamou muita atenção, né? Estou falando dele em especial porque é a pessoa que eu conheço daqui, né? Mas que ele sempre nas nossas discussões, principalmente discussões políticas, né? E não político-partidária, mas política no sentido, né, que tudo é política, política faz parte da nossa vida. Ele sempre foi uma pessoa que, né, sempre esteve ali interessada e interessante falando. Então, assim, agradecer. Queria ter conhecido, assim, cada um o que vocês fazem da vida, porque eu acho que essa troca também é muito importante. De seus lugares, né? Professor, fazedor de arte, cultura, enfim. Mas eu acho que a provocação assim, principal que eu tenho me colocado, né, é de não... que durante muito tempo isso também aconteceu comigo, né? Assim, quando a gente está, né, na periferia, que a gente consegue ascender determinados espaços e lugares, a gente começa a ter fala muito difícil, né? Isso às vezes eu falo com os meus alunos, a gente começa a ter uma fala mais rebuscada, a gente se distancia do nosso lugar, e aí o tempo todo eu falava, eu não posso me distanciar desse lugar, e eu tento fazer essa ponte o tempo todo, assim, de voltar para o meu lugar de origem, e ser essa educadora popular, educomunicadora, né? De estar trocando com essas pessoas. Por exemplo, eu pesquiso juventude já desde a minha adolescência. E do final do mestrado até o início do doutorado, eu estava muito distante do que essas juventudes estavam fazendo. Obviamente, por conta da pandemia, né? A pandemia nos distanciou de tudo, tudo parou. E eu estava sentindo uma fome, uma sede, assim, de estar perto, né? De ver o que os jovens estão fazendo. Eu precisava... E aí eu comecei a ver, enfim, as juventudes aqui de Niterói fazendo batalha de rima. E é tão rico ver. E, assim, gente, eu fiz uma pesquisa, assim, finalizando mesmo, uma pesquisa sobre jovens que estavam saindo do crime. E eu tive cada aula de política com esses jovens, assim, que assim, eu teria que parar só para explicar para vocês assim, as aulas que eu tive com esses jovens que falavam do governador, que falavam do prefeito, que eu falava, gente, eles não têm nem a 4ª série completa. Porque é isso, assim, não é só o saber formal. Tem que saber, né, que está aí, que está nas nossas vivências, está na família, está na sociedade, e isso é muito rico. Então, assim, para a gente sair daqui também com esse compromisso, né, da gente voltar para os nossos lugares de origem, né, e tentar trazer a existência de novo, assim, e fomentar a transformação nesses jovens que a gente tem contato, ou se não tem contato, ter contato agora, urgente, porque a gente agora tem 3 anos só para não deixar voltar o que a gente viveu nos últimos anos.
Obrigada, Ana. Gente, coisas rapidíssimas. Uma é nossa foto, para quem puder e quiser. Outra, para vocês acompanharem também o programa da Ana Paula na Flaxo. Quem acompanha a gente já sabe, tem formações, tem cursos, tem atividades abertas também, então acompanhem, né, o programa da Ana Paula. Hoje a gente também está começando, né? Então, se alguém quiser ainda entrar no mini curso sobre infâncias, sobre criança, né, que a Amanda está fazendo. Então, depois dá uma olhadinha lá no site, no nosso Instagram, da Flaxo Brasil, para conhecer. A gente vai mandar também para vocês, mas a gente produz um boletim periódico com notícias de cultura e educação. Então, o boletim já passou, né? Foi o boletim de outubro, o boletim de setembro, mas a gente sempre recomenda, né, que as pessoas vejam e conheçam, porque às vezes você descobre ali uma instituição nova, você descobre um edital novo, uma oportunidade nova que às vezes você não sabia que existe nesse campo de cultura e de educação, e a nossa entrega é para isso mesmo, para vocês ampliarem o conhecimento nesse campo. Então, esses convites para vocês se interarem mais, estarem mais próximos da nossa rede, o convite para foto agora, quem puder, quem quiser fazer a nossa fotinha final juntos. Deixa eu ajustar aqui, vou parar a gravação. Mosaico, deixa eu ver. Tirei, vamos lá. Eu, nessa parte da tecnologia, não sou a melhor, não. Eu tenho um ajudante que hoje me abandonou, mas que está lá no outro curso. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Quem quiser me ajudar, eu aceito também. Deixa eu ver. 2. Congela aí rapidinho, gente. Desculpa. Foi. Quem pôde me ajudar também. Obrigada, gente, pela noite, pela companhia. Nos vemos, nos encontramos. Beijos. Até.